E aí? Para que será que você nasceu? Qual o seu propósito nesse mundo? Será mesmo que você tem uma missão aqui na Terra? Será que isso está ligado com a sua área profissional ou com o seu ministério na igreja? Será que você é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre? Se você tem dúvidas sobre isso, calma, sem pânico. Fica comigo até o final desse vídeo que eu quero te falar de como você pode descobrir o seu propósito e sobre aquilo que Deus te comissionou a fazer. Eu sou Vini Vieira, pastor e líder do RLV, o Ministério de Jovens da Comunidade das Nações. As Escrituras Sagradas vão dizer no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 4, que Deus fez tudo com um propósito. E você não seria, fruto de um acaso e você não teria que nascer se não houvesse um propósito. Salmo 139 vai dizer que Deus nos viu quando a gente era uma substância ainda que não tinha sido formada. E todos os nossos dias estavam escritos no livro de Deus. A grande questão é que muitas vezes, ao invés de viver a história que Deus tem para nós decidimos assumir o controle dessa história e não viver o que Ele escreveu nesse livro. Você nasceu com um propósito que se revela quando você assume a sua missão em resposta a um chamado. Isso não é só para pastores e nem somente para missionários transculturais. Charles Spurgeon vai dizer que ou você é um missionário ou você é um impostor. Seja você pastor, missionário, médico, professor, existe uma missão. E nós não podemos esquecer que apesar de termos nascido com um propósito, esse propósito na verdade é de Deus. Porque como diz Romanos 8, no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E cada um de nós fomos feitos de acordo com o seu propósito, com o propósito de Deus e cada um com o seu propósito único e exclusivo. E é por isso que o salmista afirma que Deus cumprirá comigo o seu propósito, pelo amor. E ele permanece para sempre e não abandona as obras da sua mão. O propósito de Deus é que nós venhamos ser cooperadores com Ele naquilo que Ele tem manifestado. Por isso, importa que sejamos encontrados fiéis e obedientes a Ele para cumprir com efetividade o propósito que é dele, pois nele nós somos criados e Ele preparou de tudo que a gente precisava de antemão para que a gente pudesse andar nas boas obras dele, como diz o livro de Efésios. Quando nós olhamos que nele nós nos movemos, e nele nós também temos a provisão para isso. Então em Jesus temos todo o caminho, Ele é o caminho. E a obra é dele, o propósito é dele, a missão é dele. Então quando eu olho para o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor guardará em perfeita paz aqueles cujo propósito estão firmes nele, porque confiam nele. Então você nasceu sim para um propósito nesse mundo. Mas qual o seu propósito? Então eu trouxe toda uma explanação bíblica, mas eu quero falar sobre algo mais prático com você nesse momento. Você carrega o seu propósito desde que você nasceu. Na verdade, ele está com você antes mesmo de você nascer, porque Deus já tinha estabelecido antes mesmo de você ser gerado. Será que é algo relacionado à arte? Um tipo de relacionamento? Você tem facilidade de se relacionar com as pessoas, de cuidar de pessoas, de organizar, de ensinar. Pessoas reconhecem por vezes, quando chegaram no seu propósito e percebem que era algo muito óbvio. Na verdade, o propósito tem a ver com algo que você ama, algo que você faria sem salário, inclusive nos finais de semana, nos feriados. Na real, cara, quando você descobre, parece que é algo realmente óbvio. E uma grande pergunta sobre como você descobrir esse propósito é que existe sempre algo que te deixa desconfortável ou até indignado, que às vezes está conectado com isso. Pessoas sofrendo na rua, injustiça, o fato de alguém acessar algumas informações e por fato de algumas pessoas não acessarem essas informações, estarem sofrendo e vivendo de uma forma aquém do que deveriam, por falta de acesso a recursos. Quando você vê isso, você fica chateado, indignado. Quando você vê alguém, que você considera falso, assumindo uma posição, e isso deixa em você uma situação de desconforto, cara, em geral, isso tem conexão com o seu propósito. E como um apóstolo,
um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre, como diz Efésios 4:11, você vai operar. E eu creio que nós já nascemos com um desses dons em nós desde o princípio, e ele precisa ser desenvolvido. O ministério, né, de pastor, por exemplo, que ele vai ser alguém que cuida das pessoas, e sempre quando você está em algum lugar, você percebe que tem uma pessoa sempre preocupada em como as pessoas estão, se elas estão bem cuidadas, bem alimentadas, né? Quando você olha para alguém que parece que organiza algo e lidera, você vê alguém ali que parece que tem uma posição de apóstolo. Quando você vê alguém que tem muita facilidade de aprender e de ensinar, muito provavelmente ele seja alguém que tem esse dom de mestre. Quando você vê pessoas que têm facilidade de reunir pessoas, muito provavelmente essa pessoa seja um evangelista, né? Então, existe um aspecto prático e que por vezes não se alinha plenamente à vontade de Deus e se torna algo simplesmente natural, né? E quando eu alinho isso a Deus, isso se torna um ministério onde se opera como apóstolo, profeta, mestre, pastor ou evangelista. Então, você tem sim uma missão na terra e isso precisa reverberar na sua área profissional e também no seu ministério. E se você quer aprender mais sobre a sua verdadeira identidade, sobre a sua real essência, a mais central e importante característica do seu ser, participe do evento Essência, que acontecerá no dia 13 de novembro. As vagas são limitadas e para você garantir, você precisa se inscrever pelo link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo e também ali de baixo, no comentário fixado, também tem o link para você fazer sua inscrição. Participe, ative a sua essência e, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, que semana que vem tem mais conteúdo a respeito disso.